No mês seguinte ao ataque a Pearl Harbor, a 8ª Divisão da Força Aérea Americana estava sediada em Savannah, Geórgia. Tinha 7 homens e nenhum avião. Menos de um ano depois, foi designada para derrotar a mais poderosa força aérea do mundo, a alemã Luftwaffe. 26 mil homens da 8ª Divisão morreram, mais do que os fuzileiros perdidos em toda a Segunda Guerra. Recomenda-se cautela ao espectador. Os aviões americanos da 8ª Divisão da Força Aérea bombardearam o aeroporto. Abriram caminho para chegar à Alemanha e abriram caminho para voltar. Aviões se aproximando ao sul. Por favor, aguardem. Posição do identificador. A Força Aérea Americana fez sua maior campanha desde o início da guerra, contra a Força Aérea Alemã. Quatro vidas. Uma missão impossível. Executada numa frente de batalha. A quase 8.000 metros de altura. Deus Todo-Poderoso, nossos filhos, orgulhos de nossa nação, neste dia enfrentarão um pesado dever. Precisarão de suas bênçãos. Seu caminho será longo e árduo. Segunda Guerra Mundial. Filmes perdidos. A Guerra no Ar. (6 de junho de 1944, dia D). Depressa! Apostos! Rápido, rápido! Rápido, rápido! Na manhã de 6 de junho de 1944, 250 mil homens, colocados em 5 mil navios, cruzaram o Canal Inglês. Foi a maior força anfíbia jamais organizada. O empurrão decisivo na batalha para acabar com a Europa de Hitler. Mas ao se aproximarem das praias de desembarque na Normandia, as tropas não faziam ideia de que seu destino dependeu do resultado de uma guerra travada a quase 8.000 metros de altura. Por mais de um ano, a 8ª Divisão da Força Aérea Americana ficou engajada na luta para destruir a Luftwaffe alemã. E assim evitar que centenas, se não milhares de aviões inimigos atacassem e dizimassem as tropas desembarcadas no dia D. Apesar de travada na luz do dia, poucos conhecem os detalhes e os sacrifícios dessa batalha pela supremacia aérea. Só agora, com o desembarque ocorrendo, os olhos se voltam para o céu. O sucesso do desembarque e a esperança de milhões dependeu da guerra no ar. (15 meses antes, 26 de fevereiro de 1943. Sem força, não sei o que houve. Grupo de bombardeio 306.500 metros sobre o Mar do Norte. Até agora nunca pensei de verdade sobre minha morte. Ainda estou tentando entender o que aconteceu. Fomos atingidos. Isso eu sei.
Andy Rooney, 24 anos, de Albany, Nova York, voltava à Inglaterra a bordo de um B-17 Banshee avariado. Ao cabo de 6 meses de operações, a 8ª Divisão da Força Aérea já havia sofrido terríveis baixas. Tem um buraco no nariz do avião, maior do que meu pulso. Ao lado, o navegador desmoronou. Acho que estou inconsciente. Não fui treinado para coisas assim. Sou só um repórter. Tudo no avião tá chacoalhando. Acho que eu vou vomitar. Estação 111 da Força Aérea Americana, Tunley, Inglaterra. O avião foi atingido. Estou examinando o tamanho do desastre. Quando se veem esses aviões avariados, fica difícil explicar nosso sucesso. Se é que fomos bem-sucedidos. Não quero nem pensar nos homens dentro deles. Meu Deus, espero que o mesmo não aconteça com a gente. Foi uma experiência nervosa. Ser mandado à Alemanha em um dos bombardeiros. Fiquei nervoso. Tive medo de ser morto. Como repórter do jornal militar Stars and Stripes, Rooney foi designado para cobrir a guerra aérea na Inglaterra. Hoje foi o primeiro dia em que permitiram que a imprensa acompanhasse a 8ª Divisão da Força Aérea em missões de combate. Quando fui à incursão, pensei em meus amigos lá em casa, em meus pais. Eu sabia muito bem que era perigoso e não estava gostando. Bem, quer dizer, eu estava com medo e... Mas eu sabia que escreveria histórias pelos mesmos jovens que estavam voando. E se eles voavam, eu tinha que voar. Assim eu me senti. Estou entre os afortunados. Dos 59 bombardeiros B-17 que decolaram, 5 foram abatidos. 3 B-24 Liberators também foram perdidos. Ao todo, 80 homens morreram. Dentro do hospital, os que tiveram a sorte de sobreviver receberam tratamento para ferimentos terríveis. O cheiro de carne queimada paira no ar. A visão dessas coisas é quase que insuportável. Revi 2 conhecidos que acabavam de voltar. De hábito, após as missões, eles me encontravam e falavam das coisas. Mas desta vez, nenhum dos 2 me disse nada. 2 horas depois, descobri que o atirador da torre superior do avião deles teve o braço arrancado na altura do ombro na missão. Estava perdendo tanto sangue que sabiam que ele jamais aguentaria a viagem de volta. Então embrulharam o homem em um paraquedas e o atiraram do B-17 na esperança de que os alemães o encontrassem e lhe dessem tratamento médico. Mas sabiam muito bem que a chance era mínima. É um momento circunspecto terrível. Se nossos homens vão passar por esse inferno só por chegar na costa alemã, só Deus sabe o que vai acontecer quando começarem a voar país adentro.
Em fevereiro de 1943, fazia 6 meses que a 8ª Divisão lançava principalmente missões curtas e rápidas. E quase 2/3 de seus homens já estavam mortos ou feridos ou capturados. Mas com quase toda a Europa continental sob controle de Hitler, as forças aéreas aliadas eram a única força capaz de atacar dentro de seu muito defendido território. Para preparar o caminho para o dia D, o comando da 8ª Divisão só tinha uma escolha: encher os tanques dos aviões e continuar a guerra no ar. O único problema era manter os homens vivos tempo suficiente para ter sucesso. Junho de 1943, um ano antes do dia D. 10.000 recrutas chegam à Inglaterra. Em junho de 1943, 4 novos grupos de bombardeio chegaram à Inglaterra, entre eles o 100º, um grupo conhecido nos Estados Unidos por seus atiradores difíceis de controlar e arrogantes. 100º Grupo de Bombardeio, Thorpe Abbott, Inglaterra. E pensar que o imbecil do comandante nos Estados Unidos disse que éramos um bando de fracassados. Eu queria ver a cara dele agora. Eu e meu amigo Griffith estamos juntos desde os primeiros treinamentos nos Estados Unidos. Agora que estamos aqui, só conseguimos falar sobre pegar os alemães. Joe Armanini, de 27 anos, era uma ex-estrela de futebol americano da Faculdade Santa Cruz, Califórnia. Designado para um conjunto de 25 missões de bombardeio no 100º, Armanini era fascinado pelo glamour da Força Aérea e por sua mais moderna superarma, a fortaleza voadora B-17. Quando vi o B-17, pensei, meu Deus, 10 metralhadoras, somos indestrutíveis. E o avião era esplêndido, divino, no mínimo maravilhoso. E meu primeiro avião era prateado, não tinha sido pintado com camuflagem ainda. E parecia uma luz guia. A luz do sol brilhava no alumínio. Era lindo. Nosso bombardeiro foi chamado de Furioso, que era como queríamos que Hitler se sentisse. Ser bombardeiro é uma honra, quer dizer, o objetivo é sair e acertar o alvo. E com essas miras de tiro, esse não será o problema. Nós podemos acertar 2 toneladas de bombas em um barril de cerveja de tão precisas. Como Armanini, o alto comando da Força Aérea Americana era apaixonado pelo novo avião. Acreditavam que podiam usar o B-17 para abalar a Luftwaffe com incursões diurnas de bombardeios precisos. Apesar de os voos diurnos exporem os bombardeios a ataques da Luftwaffe, eles acham que os B-17 não precisam da proteção de caças de longo alcance. Acham que o único motivo de sofrerem pesadas baixas é que o número de bombardeiros era insuficiente para atacar uma força devastadora. Mas com a chegada dos novos grupos, acham que estão com um número suficiente. Julho de 1943, a Força Aérea prepara um ataque em larga escala dentro do território alemão. Parece que o treinamento não tem fim. Todos os dias é igual de novo e de novo. Mas há rumores, no entanto, de que isso vai mudar. E que vamos voar para missões reais. Em menos de uma semana, Joe Armanini e os homens do 100º tomarão parte em uma missão combinada da Força Aliada de 6 dias chamada Semana de Blitz. Mais de 1000 bombardeiros pesados americanos e ingleses vão destruir fábricas de aviões e indústrias de componentes em pleno território alemão, até um ponto onde jamais voaram antes. A 8ª Divisão da Força Aérea Americana vai atacar de dia, enquanto os aviões britânicos bombardearão sob a proteção da noite. Juntos vão colocar a Alemanha sob uma chuva ininterrupta de destruição para começar a abrir caminho para a invasão da Normandia no dia D. 22 de julho de 1943, 2 dias para a Semana de Blitz.
Ninguém gosta muito de mostrar, mas é claro que o pessoal está nervoso. Ainda nem chegamos a atirar de verdade, só no treinamento. No último exercício prático, todos se perguntavam como seria voar de verdade em território alemão. Meu amigo Griffith disse que ouviu falar que se os alemães acertarem seu avião e você pular de paraquedas, os alemães atirarão para fazer buracos no paraquedas e atirarão em você para que você não tenha chance alguma de chegar ao chão com vida. Que seja, digo a ele. Não estou tão preocupado com os alemães. Podemos com qualquer coisa que atirarem em nós. Mas que vão ser incursões dos diabos, vão. Thorpe Abbott, Inglaterra, 25 de julho de 1943. O sol mal raiou e já estamos correndo, nos preparando. Parece loucura, mas eu tô animado. Acho que todo mundo está um pouco assim. Ser jovem tem uma coisa, você nunca tem medo, não tem medo de morrer. Isso nem passa pela sua cabeça. Quando jovem, você faz tudo e pensa que é imune à morte. Você pensa assim, quando é jovem. Gente velha não voa. Gente velha fica no chão. Gente jovem voa e morre, e a vida é feita assim. Na manhã de 25 de julho de 1943, Joe Armanini se preparou para voar em sua primeira missão na Alemanha como parte da ofensiva Semana de Blitz. O objetivo era destruir instalações militares alemãs e de produção de aviões para a Luftwaffe, em preparação ao dia D. Armanini e o 100º Grupo de Bombardeio vão voar a Warnemünde, Alemanha. O trajeto de 1.600 quilômetros ida e volta vai colocá-los em território inimigo durante 4 horas, totalmente à vista dos caças da Luftwaffe e da defesa em terra. Semana de Blitz, missão a Warnemünde, 8 da manhã. Quando íamos embarcar, vi Griffith entrar no avião dele. Desejei boa sorte e ele me disse: "Vejo você no bar." Nenhum de nós estava acreditando. Finalmente o treinamento tinha acabado. Estamos indo para a Alemanha. Quando Armanini e os outros 263 bombardeiros ainda estavam em formação circular, os pilotos avistaram os primeiros inimigos. A 3.600 metros, o ar já é perigosamente rarefeito e os B-17 não eram pressurizados. Os homens dependiam de máscaras de oxigênio para respirar. Inalar ar rarefeito podia causar danos cerebrais ou até a morte. A 8.000 metros, os aviões entraram em velocidade de cruzeiro e a temperatura caiu a 50 graus negativos. Com isso, a pele exposta se congela em contato com o metal. Saliva e vômito congelam e obstruem a máscara de oxigênio e podem sufocar o homem. Para os pilotos, eram condições de rotina. A 300 quilômetros de Warnemünde, Alemanha. Estamos aqui há horas.
E quanto mais nos aproximamos do alvo, pior fica a visibilidade. Bassett e Reed ficam falando o tempo todo das condições de nuvens e de velocidade do vento. Só sabem falar do tempo. Perto de Warnemund, o tempo só piorava. Pesadas nuvens tornavam impossível bombardear visualmente os alvos e colocavam os bombardeiros em condições de colisão. Não havia opção senão mudar de rumo. Warnemund foi poupada e o grupo seguiu para o seu alvo secundário, a cidade de Kiel, 250 quilômetros a oeste. A mudança ia incumpridar a missão, dando mais tempo à defesa alemã para localizá-los. Quanto mais tempo ficassem em território alemão, menor seria sua chance de sobreviver. A 120 quilômetros de Kiel, Alemanha. Mas quando os bombardeiros se aproximavam de Kiel, os P-47 Thunderbolt de escolta chegaram ao seu alcance máximo e foram forçados a voltar. Dali em diante, os bombardeiros ficaram sozinhos. É assustador ver os caças indo embora assim. Mas não podemos fazer nada a respeito. Só o que podemos fazer é seguir e completar a missão. Preparar! Nas últimas 2 horas, a defesa antiaérea alemã localizou os B-17 por meio de uma nova tecnologia, o radar. A artilharia antiaérea preparou seus obuses de fragmentação programados para explodir na altitude dos bombardeiros e fazer os aviões e os tripulantes em pedaços. Observadores no solo já estavam com eles na mira. A 80 quilômetros de Kiel, Alemanha. Já na área de defesa antiaérea, os aviões chegaram a um marco pré-determinado chamado ponto inicial. O B-17 de Armanini fez uma última mudança de curso e se pôs em rumo direto ao objetivo. O restante dos bombardeiros o seguiu. O piloto William Viu ligou o piloto automático e deu o controle do B-17 a Joe Armanini. Curvado em seu posto de bombardeio, Armanini só tinha 8 minutos para enquadrar o alvo. Como líder, cada avião de trás bombardearia conforme a orientação de Armanini. Se ele errar, todos errarão. A defesa antiaérea aumentou, mas não podemos nos desviar do curso. Para acertar o alvo, temos que ficar nivelados e aguentar o que os alemães jogarem em nós. Avistamos o inimigo pelos flancos. Comando, estamos sob ataque aqui. Estou ouvindo chamados de socorro de outros bombardeiros. Um deles é do avião do Griffith. O piloto diz que foram atingidos. Meu Deus, há pouco estávamos na pista nos perguntando o que os alemães fariam conosco. Agora sabemos. Vão nos matar. Vão nos matar e rapidamente. Há uma coisa na guerra. É o fato de que não há futuro. Há só o presente e você só pensa nisso o tempo todo, em sobreviver. Depressa! Apostos! Rápido, rápido! Você nem sabe quando a guerra vai terminar.
Só espera que acabe. Depressa. Não há futuro para você ali. Só o presente. E o presente não é nada bom. Você espera sobreviver mais um dia. Mais uma missão. Sobre Kiel, Alemanha, 25 de julho de 1943. 8.000 metros acima de Kiel, Alemanha, Joe Armanini estava curvado sobre seu posto de bombardeiro no nariz do seu P-17. A artilharia antiaérea lançava bombas de fragmentação que faziam os aviões em pedaços. Momentos antes, Armanini soube que o avião do melhor amigo tinha sido atingido. Agora, diretamente embaixo dele estava o alvo que vieram de tão longe para destruir. As bombas chovem, mas ninguém diz uma palavra. Acertamos em cheio, mas realmente não há muito o que celebrar. Para quê? À nossa volta, os aviões estão despedaçados. É uma visão patética. Temos de dar o fora daqui já. Armanini e os B-17 saíram da área de defesa e rumaram para uma área de encontro com um grupo de P-47 Thunderbolts. Até chegarem aos seus protetores, os bombardeiros danificados ficaram à mercê da Luftwaffe. Como tubarões cercando uma presa ferida, é o momento que prefere para atacar. Quarto grupo de aviões de combate sobre Emmerich, Alemanha. Siga para 024. Daremos um alerta. Escoltar bombardeiros em espaço aéreo inimigo é uma coisa. Chegar a um ponto de encontro na rota de volta deles é outra. Quantos voltarão ilesos dessa missão? Quantos serão atingidos? Haverá feridos a bordo? A Luftwaffe vai perseguir a todos? Nunca se sabe o que esperar. Apelidado de Grego por seus amigos pilotos, o segundo-tenente Steve Paisanos, de 23 anos, estava nos controles de seu P-47 Thunderbolt. Piloto do quarto grupo de aviões de combate, suas ordens são encontrar-se com os bombardeiros avariados e escoltá-los à Inglaterra. Quando nos aproximamos dos bombardeiros que voltavam, os alemães continuaram atacando. Eu vi quando o motor de um B-17 começou a soltar fumaça, e logo depois a tripulação começou a pular de paraquedas. De repente, o ME-109 mergulhou de cima de nós e foi atrás de um dos homens de paraquedas. E nós tivemos de testemunhar a morte daquele homem, descendo de paraquedas. Aí alguém na nossa formação gritou: "Peguem o desgraçado!" Combatendo a 800 km por hora, Paisanos e o quarto grupo fizeram manobras evasivas para proteger os bombardeiros. Ainda me lembro como são os combates aéreos. Lembro do barulho dos motores e de quando vi aviões em chamas caindo, as pessoas pulando do avião com paraquedas. Até hoje, eu volto, sabe, e me lembro da situação. É uma grande confusão com o céu cheio de aviões. As
pessoas tentando se defender e você vê o que está acontecendo. Sabe, seu coração bate muito forte. Você vê balas passando e trata de escapar para não ser ferido. É uma condição realmente que nunca esqueci. O duelo aéreo terminou em minutos. Paisanos e o quarto grupo destruíram 9 aviões inimigos antes de forçar a Luftwaffe a recuar. Com o céu livre, escoltaram os desgastados bombardeiros de volta à Inglaterra, onde o grupo se dividiu e voltou às bases separadas. Não acredito que voltamos. É realmente um imenso alívio. 100º Grupo de Bombardeio, Thorpe Abbotts, Inglaterra. Mas meu alívio acabou instantaneamente quando perguntei do avião de Griffith. Ninguém sabia nada. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Mas quando o avião não volta depois de algumas horas, é porque não vai voltar mais. Não faço ideia do que a família de Griffith pode estar fazendo agora. Estão a milhares de quilômetros e não têm noção de que o filho está morto ou está morrendo agora. O que farão os parentes quando o telegrama chegar dizendo que ele está desaparecido? Deus, o que diria minha família se alguém levasse a mesma notícia? Vão esperar, sem saber se estou vivo ou morto? Acho que vão preferir que lhes contem que o filho morreu e pronto. Sabe de uma coisa? Você vai pro bar pra beber. É isso, meu alívio pro fato de que a pessoa se foi, de que meu melhor amigo foi embora, é pensar, que diabos, vou pro bar beber umas doses de uísque, pra depois ir dormir e não me preocupar mais com isso. Mas você se preocupa no dia seguinte, e no outro, e pelo resto da vida, porque sabe que nunca mais vai rever a pessoa. É um fato da vida. Londres está preparada para a guerra. As bombas alemãs destruíram tudo. Aqui, a guerra é pessoal. Londres, Inglaterra, julho de 1943. Temos um oficial... No prédio do London Times. Estive na parte da cidade conhecida como City, no fim da rua Fleet, onde só vi devastação por toda parte. Não havia lugar que não tivesse sido atingido e foi perturbador. É só dar uma olhada nos homens e mulheres nas ruas. Mães e esposas que perderam seus entes queridos, cujas famílias e casas foram destruídas, para entendermos por que odeiam Hitler com tanta força. A atitude aqui é de que os alemães começaram a guerra. E nada do que acontecer a eles será castigo suficiente. Esquadrão 156 da Real Força Aérea, Huntingdonshire, Inglaterra, 27 de julho de 1943. Em 27 de julho de 1943, forças inglesas e americanas entraram no terceiro dia da Operação Conjunta Semana de Blitz. O objetivo era bombardear para inutilizar instalações militares e industriais no interior da Alemanha. Mas esta noite, quando 700 bombardeiros da Real Força Aérea decolaram de bases inglesas, sua missão irá além de destruir objetivos militares. Cada avião estará armado com 1.400 quilos de bombas incendiárias.
E seu alvo principal será o povo alemão. Hamburgo, Alemanha. 12 horas depois. Os ingleses bombardearam pesadamente a segunda cidade da Alemanha e acenderam a primeira tormenta de fogo da história. Hamburgo queimou durante dias. Quando pelotões de socorro puderam entrar na cidade, em 2 de agosto, encontraram ruas e abrigos coalhados de corpos carbonizados. 45 mil corpos foram retirados dos escombros. Os britânicos, que tinham sofrido durante anos com as bombas da Luftwaffe, consideraram Hamburgo uma vitória esmagadora. Sua aniquilação significava quebrar o moral do povo alemão e levar a guerra até suas casas. No começo da guerra, você é inocente, você é estúpido. Acha que vai ser uma coisa romântica, que você vai voar e largar suas bombas nos alvos. É uma coisa romântica, como em filmes. Mas você logo muda. Quando os ingleses bombardearam Hamburgo, achei formidável. Mataram 35 mil pessoas e pensei que eram 35 mil a menos. Durante a guerra, há um sentimento que toma conta de todo mundo, seja secretamente ou não, é assim. Você sabe que quanto mais alemães matar, se matar todos, a guerra vai acabar. Você sabe que é impossível, que não vai matar todos, mas vai matar o que conseguir. A guerra não era uma guerra simpática. Sei que muita gente morre quando soltamos as bombas. Podem ser crianças, pais, mães e avós. Mas você não pensa assim. Você só pensa que matar é vencer e vencer quer dizer ir para casa. Então é assim. Raceworth, Inglaterra, 31 de julho de 1943. No final de semana de Blitz, as baixas da 8ª Divisão da Força Aérea eram de quase 1.000 homens. 97 B-17 não retornaram. E houve inúmeros pousos forçados no interior da Inglaterra, onde o repórter Andy Rooney observava a carnificina. É difícil ter estatísticas corretas de nossas perdas. Ninguém quer que os alemães saibam que sua defesa antiaérea é muito eficiente. Mas olhando bem, quando vemos tantos bombardeiros danificados ou destruídos, entendemos. A semana de Blitz abriu os olhos do comando aéreo. Os B-17 não podiam se proteger contra a Luftwaffe. Precisavam da proteção de caças o caminho todo, de ida e de volta aos objetivos. Mas isso gerava um grave problema. Nenhum caça da atualidade tinha a autonomia de um B-17 e, com a aproximação da invasão do dia D, não podiam parar de bombardear alvos estratégicos no interior da Alemanha. Era um dilema impossível. Washington, 10 meses antes do dia D. Boa noite a todos. Enviei um telegrama para as autoridades de Washington alertando para o perigo nazista. Fomos informados pelo rádio. Quando a notícia da semana de Blitz chegou à Casa Branca, os líderes americanos ficaram chocados com as grandes perdas. Relatórios da inteligência também indicaram que os alemães já estavam se reconstruindo em ritmo alarmante. Em semanas, quase todos os alvos atingidos na semana de Blitz foram restaurados até sua capacidade total. O presidente Franklin Roosevelt ficou furioso. Poddington, Inglaterra.
e mandou um recado à Inglaterra, pressionando seu abalado comando. Não poderiam aceitar tantas perdas para ganhos tão pequenos. Para continuar com as operações diurnas, teriam de achar um jeito de tornar o impossível possível. Mayday, sofremos uma avaria, estão ouvindo? Repito, sofremos uma avaria, estão ouvindo? Fale, NP1. Aqui é a torre de Abbott. Estamos sem combustível. O trem de pouso foi danificado, mas vamos tentar. Siga para 024. Teremos um alerta. Algum ferido a bordo? É a torre, repito. É a torre, repito. Algum ferido a bordo? Atirador ferido na torre. Torre avariada. Não conseguimos tirá-lo. Eco 1, outros feridos? Negativo. É o homem preso na torre. Estamos tentando retomar os controles do avião. Repito, Eco 1, siga para a rota indicada ao sul. Rota 024 Sul. Comando, estamos sob ataque aqui. Avistamos o inimigo pelos flancos. Prossigam com as ordens. Estão ouvindo? Ferido na torre. Torre avariada. Estão ouvindo? Prossiga na rota. Repito, torre avariada. Homem preso. 24 horas antes. Londres, Inglaterra. Face à desastrosa ofensiva da semana de Blitz, vários líderes americanos ficaram céticos com a 8ª Divisão da Força Aérea. O presidente Roosevelt pensou em abandonar as operações diurnas e se unir aos ingleses para missões noturnas. Mas com o dia D a menos de 10 meses, o comando da 8ª Divisão ainda acreditava que a precisão dos ataques diurnos era o modo mais eficiente para destruir a Luftwaffe. Sob pesada pressão, desenvolveram um novo plano, que deveria tanto proteger os bombardeiros quanto provar que a precisão dos ataques funcionava. Thorpe Abbott, Inglaterra, 16 de agosto de 1943. Parece que algo grande vai acontecer. As tripulações estão aparelhando os tanques Tóquio. Isso só pode significar uma coisa. A viagem vai ser longa. Joe Armanini e os homens do 100º Grupo de Bombardeiros passaram as últimas 2 semanas descansando e se recuperando da semana de Blitz. Chegou a hora de voltar à ação. Sua missão é um ataque duplo que vai mandar 376 bombardeiros ao espaço aéreo do interior alemão. Seu objetivo serão instalações industriais vitais que, fora de uso, abalarão seriamente a máquina de guerra alemã. O plano era 2 grupos voar em rotas semelhantes como se estivessem se dirigindo ao mesmo alvo. Uma vez na Alemanha, se dividiriam em 2, dividindo a defesa inimiga, para que cada grupo só enfrentasse metade dos aviões de combate alemães. O primeiro grupo atacará um grande complexo de fábricas de rolamentos em Schweinfurt, antes de dar a volta e retornar à Inglaterra. Armanini e o segundo grupo de ataque continuarão até a planta de montagem Messerschmitt em Regensburg. Após bombardear a planta, escaparão pelos Alpes austríacos e descerão às bases americanas do norte da África. Missão Regensburg, Schweinfurt, 17 de agosto de 1943, 5h30 da manhã. Estamos vestidos e prontos para partir, mas o nevoeiro está tão forte que não se vê o fim da pista. Não há como decolar nesse tempo. Ficaríamos perdidos assim que decolássemos. Em Thorpe Abbott, Armanini e o grupo Regensburg também esperavam. Um pesado nevoeiro impedia qualquer decolagem. A 140 quilômetros dali, em Polbrook, as condições eram as mesmas do outro grupo. A ordem foi os 2 grupos adiarem a partida. Thorpe Abbott, Inglaterra,
Nada é pior do que esperar. Ficar ali, sem nada a fazer, exceto pensar e se preocupar com o que pode acontecer. Eu preferiria que acabasse logo. 6:30 da manhã. Preparem-se todos. Espero que tenham decidido decolar ou voltar aos alojamentos. Eu já queria um bom gole de uísque. Os dois grupos de ataque esperavam nas pistas. A hora da dissipação do nevoeiro era incerta para permitir a decolagem dos 376 bombardeiros em tempo hábil. E a precisão da partida dos grupos era crítica. Para dividir a defesa inimiga, os dois grupos devem decolar com poucos minutos de diferença. Senão, os alemães terão todo o tempo de reabastecer e se rearmar para atacar cada grupo com força total. 7:30 da manhã. Depois de mais de 2 horas de atraso, o comando aéreo foi forçado a tomar uma decisão. O grupo Rendsburg tinha de sair já, senão não chegaria à África do Norte de dia. E quase nenhum piloto desse grupo tinha experiência de pousar à noite. Armanini e o grupo Rendsburg decolaram no céu pesadamente encoberto com rota para a Alemanha. Ao romperem as nuvens sobre o canal inglês, ainda não sabiam que o grupo Schweinfurt continuava retido nas pistas. Serão necessárias mais 3h30 antes desse grupo levantar voo. Na hora da decolagem, a dupla incursão já estava condenada. A precisão já avaliada como crítica ficou mais comprometida. Enquanto Armanini e o grupo Rendsburg se aproximavam da Alemanha, ninguém fazia ideia de que o plano fora abortado e que cada um dos grupos enfrentaria toda a força da Luftwaffe. Sobre Rendsburg, a Alemanha, 11:30 da manhã. Os 150 aviões alemães atacaram o grupo Rendsburg. Atenção! Inimigos à vista! Inimigos à vista! Em 90 minutos, 240 tripulantes americanos estavam perdidos. Sobre Schweinfurt, Alemanha, 2:30 da tarde. Não entendido. Câmbio. 300 caças alemães reabastecidos e rearmados emboscaram os bombardeiros. (36 B-17 foram abatidos e 360 militares americanos foram mortos. Holbrook, Inglaterra, 6:30 da tarde. Sete horas e meia depois de sair da Inglaterra, o avariado grupo de ataque Schweinfurt estava voltando à base. Estamos sob fogo. Estamos sob fogo. Responda. Entre os que esperavam ansiosamente sua volta estava o repórter da Stars and Stripes, Andy Honey. Oh, meu Deus. Aí vem eles. Posso ver pequenos pontos vindo pra cá. Eu não consigo nem imaginar pelo que passaram.
Alfa 1 para a torre, avarias na asa direita. Estamos prosseguindo. Entendido, Alfa 1. Danos na asa direita. Segundo motor parou. Motor número 4 em pane. Repito, o motor número 4 parou. Pista 23 à sua frente. Prossiga. Tudo acionado. Boa aproximação. Chamados frenéticos chegavam do piloto de um dos B-17. Seu atirador da torre esférica ficou preso na bolha de plástico colocada na barriga do bombardeiro. O sistema que gira a bola para que ele possa subir para dentro da aeronave foi atingido e quebrou. E ele ficou preso na gaiola de plástico. 2 motores estavam danificados. Eram 1.400 quilos de peso morto pendurados nas asas, que faziam o avião perder ainda mais altura. Os tanques de combustível estavam vazios, e os sistemas elétrico e hidráulico levaram rajadas de tiros. Sem sistema elétrico, o trem de aterrissagem não descia. Se conseguirem chegar à base, terão de descer de barriga. Não conseguimos. Não dá para abrir. Está quebrado. O atirador da torre sabia muito bem que com um avião sem rodas, tocaria o chão com a barriga do avião primeiro. E que seria esmagado entre o concreto da pista e a barriga do avião. E não tinha nada que ninguém pudesse fazer. Todo-Poderoso, nossos filhos, orgulho de nossa nação, neste dia, enfrentarão um pesado dever. Uma luta para preservar nossa república, nossa religião e nossa civilização. E para libertar a humanidade em sofrimento. E para libertar a humanidade em sofrimento. Dê força a seus braços, valentia a seus corações, firmeza em sua fé. Precisarão de suas bênçãos. Seu caminho será longo e árduo. Voltei a Londres abalado e incapaz de escrever a história mais dramática, mais horrível e de partir o coração que já testemunhei. Que repórter! Clearwater, Flórida. Um grande esquadrão de bombardeiros americanos foi mandado à Inglaterra hoje para atingir objetivos alemães. Uma grande força de bombardeiros americanos foi enviada à Europa para preparar a invasão. Os aviões americanos mandados à Europa terão grande importância. O Exército Vermelho capturou 7 instalações esta manhã e aviões americanos bombardearam bases de jatos. Outro espetacular desempenho da grande garota Judy Garland. Base aérea Mitchell, Milwaukee, Wisconsin, agosto de 1943. Pelo que dizem os noticiários, a guerra pode acabar antes de eu entrar nela. Segundo o artigo, eu vi Regensburg destruída. A 8ª divisão da Força Aérea, baseada na Inglaterra, acabou com 30% da produção de caças alemães ao atacar a cidade. Nossa, isso é muita coisa. Parece que treinamos para nada. Apesar de que, no momento, só o que estamos fazendo é matar tempo. Lago Michigan. Essa tarde eu conheci uma garota incrível. Ela se chama Dorothy.
E é uma garota muito bonita. Só precisei vê-la 2 vezes para ficar completamente apaixonado por ela. John Gibbles, 23 anos, de St. Mary's, Kansas, estava sediado na base aérea Mitchell, em Milwaukee, esperando a entrega de um transportador Douglas C-54 novo em folha. Suas ordens eram voar para a China para levar suprimentos às tropas americanas. Até agora, seu único contato com a guerra foi pelos jornais e noticiários. Os jornais eram francamente favoráveis ao que estava acontecendo. A pessoa que escreveu o artigo sobre a missão a Regensburg disse que foi um sucesso. E as pessoas ficaram confiantes. Ninguém sabia. Ninguém sabia. A Força Aérea Alemã em seus centros de produção, em seus aeroportos e no ar. Nós, a RAF e a Força Aérea Americana, vamos vigiar o espaço aéreo alemão e as fronteiras 24 horas por dia. Vamos mandar tantos aviões que os atiradores alemães vão bater a cabeça na parede. Eu não queria ser piloto alemão neste momento. A maior batalha aérea custou 307 aviões. Mas que mentira deslavada, não é verdade. Perdemos 72 bombardeiros B-17 na missão a Regensburg e dizemos que abatemos 307 aviões alemães. Mas não é verdade. Não é possível. Um B-17 metralhar um avião de combate é a coisa mais difícil. Eles passam a 700 ou 800 quilômetros por hora e você tem de atirar nesse alvo em movimento. É quase impossível acertar. É muita sorte acertar um. Algumas das afirmações que foram feitas são ridículas. Sei que foram feitas para o público, foram feitas para isso. E sei que faz parte do charme da coisa. Eles mentem muito bem. Falando de coisas formidáveis, mas que não são verdade. Batalha aérea custa aos alemães 307 aviões. A verdade é que a única vitória da missão Regensburg-Schweinfurt foi da área de relações públicas da 8ª Divisão da Força Aérea, que reportou falsamente que os alvos tinham sido varridos do mapa. Na realidade, quase 1/3 das bombas lançadas erraram o alvo em Schweinfurt. Em Regensburg, o bombardeio foi mais exato, mas Messerschmitt logo foi reconstruída. Thorpe Abbott, Inglaterra, 18 de agosto de 1943. Também mal reportadas foram as terríveis perdas sofridas às equipes americanas. Quando Joe Armanini voltou à Inglaterra, soube que 60 bombardeiros estavam desaparecidos e que outros 100 estavam fora de combate. Em apenas um dia, quase 40% da força de combate da 8ª Divisão da Força Aérea estavam avariados ou destruídos. Há muito de sorte nessa coisa toda. É o que é, pura sorte. Nada mais do que sorte. A guerra se tornou um horror total para todos nós, porque só podíamos pensar em tragédias, só ouvíamos falar disso, pessoas morrendo e assim... fiquei farto. 11ª Ala de Bombardeiros da Força Aérea Alemã, Neumünster, Alemanha. Em agosto de 1943, a Luftwaffe ostentava mais de 1000 ases da aeronáutica. Vários tinham abatido confirmadamente mais de 20 bombardeiros aliados. Mas, apesar da sua grande reputação, os pilotos alemães eram empurrados a seus limites. Com uma política de voar até morrer, conseguiram suas tremendas estatísticas de sucesso voando em ritmo exaustivo. Apesar de destruírem 60 bombardeiros americanos na missão Regensburg-Schweinfurt, Hitler ficou furioso por não impedirem que a 8ª Divisão penetrasse tão longe na Alemanha.
No dia seguinte à missão, o chefe do Estado-Maior da Luftwaffe, desesperado, deu um tiro na própria cabeça. A guerra no ar cobrava seu preço dos dois lados. Milwaukee, Michigan, setembro de 1943. Acho que vou vomitar. Nossas ordens chegaram. Os C-54 não virão, afinal. Em vez disso, devemos pegar B-17s e ir para a Inglaterra, para entrar na guerra. Eu não sei como vou dizer isso a Dorothy. É difícil dizer qualquer coisa sobre o futuro quando nenhum de nós faz ideia do que pode haver. Mas eu não tive escolha. Disse a ela que fui transferido. Eu disse que me corresponderia. E perguntei se ela retornaria minhas cartas. Eu não sabia realmente o que ia acontecer. Por toda parte vejo americanos. Parece até que a Inglaterra foi invadida. Bristol, Inglaterra, novembro de 1943, 7 meses antes do dia D. Não era preciso ser espião alemão para ver que uma invasão aconteceria. Em nenhum momento... Deixei de pensar que ganharíamos a guerra. Tínhamos uma grande força, tínhamos muitos homens e tínhamos a Força Aérea. Eu nunca tive a sensação de que não ganharíamos a guerra. Tive a sensação de que podia ser morto nela, mas nunca pensei que a perderíamos. Em novembro de 1943, homens, munições e equipamentos fluíam para a Inglaterra em ritmo acelerado. A invasão da Normandia estava há menos de 7 meses e as preparações já estavam em andamento. Mas enquanto centenas de milhares de homens treinavam para fazer a mais complicada operação anfíbia jamais tentada, os líderes da 8ª Divisão da Força Aérea ainda não tinham conseguido um elemento essencial para o sucesso. Faltava conquistar o controle dos céus do norte da Europa. Sem isso, o destino de toda a operação do dia D estará ameaçado. Este é o momento que tanto esperamos. Nossa vez de mostrar aos alemães de que somos capazes. Finalmente vamos poder fazer o que viemos aqui para fazer: atacar e partir para a matança. Sobre Pas-de-Calais, França, janeiro de 1944. Em janeiro de 1944, Steve Paisanos e o 4º Grupo de Combate Aéreo seguiam ordens drasticamente diferentes. O tenente-general James Durerall assumiu o comando da 8ª Divisão e implantou uma atitude nova e agressiva. Para James, usar caças para proteger bombardeiros era um desperdício ineficaz. Caças são armas ofensivas criadas para caçar o inimigo e ele manda que caçem a Luftwaffe. Dizendo para matar qualquer coisa que se mexa, que voe ou que dê suporte ao esforço de guerra alemão. No mesmo mês, Paisanos e o 4º Grupo receberam aviões novos, os P-51 Mustang, equipados com poderosos motores Rolls-Royce e com 2 tanques adicionais de 280 litros de combustível. Era o avião de longo alcance sonhado pelos bombardeiros. Sob as novas ordens de James, o novo Mustang logo mostrou seu valor em combate. Em poucas semanas, os P-51 Mustangs triplicaram a taxa de abate de aviões da Luftwaffe. Quando caçam um inimigo no céu, é como se você estivesse em um mundo totalmente diferente.
Seu oponente manobra com violência e tenta desesperadamente tirar você de trás dele. Mas uma vez que você está em posição de matar, você começa a tremer. Sua boca fica seca. Você começa a transpirar. E quando você dispara sua arma, sabendo que você vai matar uma outra pessoa, sente uma coisa diferente. Foi só quando tudo acabou que tive tempo de pensar no que tinha acontecido. E nessa hora caí em mim. Acabei de matar outro ser humano. 26º Esquadrão de Bombardeio Força Aérea Alemã, base de Druká, Abbeville, França. Em posição. Para o comando da 8ª Divisão, o Mustang permite que se tenha esperança em operações antes destinadas ao fracasso. Em fevereiro de 1944, 4 meses antes do dia D, o comando aéreo americano estava cada vez mais desesperado para derrotar a Luftwaffe e preparou um lançamento de uma ofensiva de 6 dias constante em território alemão. Mas, diferente da semana de Blitz do ano anterior, este esforço não vai se concentrar em submeter a Luftwaffe. A chamada Grande Semana vai usar uma nova e desesperada estratégia. Desta vez, os bombardeiros serão usados como iscas para atrair os alemães no céu, para que depois os bombardeiros americanos acabem com eles. Ignorado pelos homens dos bombardeiros, o plano para destruir a Luftwaffe não seria senão uma sangrenta batalha aérea de desgaste. Thorpe Airboats, Inglaterra, 24 de fevereiro de 1944. Pronto. Minha 25ª missão. Deus, o que o Griffith diria se estivesse aqui? É difícil crer que cheguei até aqui. De todos nós que começamos no 100º grupo, poucas dezenas sobraram. Só o que posso fazer é rezar para minha sorte durar um pouco mais. Eu não sabia o que ia acontecer comigo na missão número 25. Muita gente foi abatida na última missão. Você nunca sabe os planos de alguém que foi abatido. É que você não consegue antecipar o que vai acontecer. Não há como saber. Você já teria sorte se voltasse. Grande Semana, missão Rockstock, 160 quilômetros dentro do espaço aéreo inimigo. Rota 21-25, ação à esquerda. 10 da manhã, Joe Armanini fecha sua mira em seu 25º alvo. 10h15, um grupo de aviões da Luftwaffe é localizado. Dez e meia, os aviões americanos rompem a formação para interceptar os alemães. E os bombardeiros ficam expostos e vulneráveis. Sem ter consciência disso, sua missão básica não é acertar os alvos, mas atrair a Luftwaffe. E a missão dos caças não é proteger os bombardeiros, mas abater os alemães. Nessa desesperada batalha de desgaste, o comando americano sabe que as baixas não podem mais ser levadas em conta. Pagarão qualquer preço para vencer. Mesmo que signifique sacrificar preciosos bombardeiros. Thorpe Airboats, Inglaterra, 24 de fevereiro de 1944. Não sei o que dizer. É quase inacreditável. Consegui. Ainda estou vivo. Terminar as 25 missões foi meu maior feito na vida. Cheguei ao fim das missões. Cheguei ao fim das missões? Eu estava feliz. Todos me parabenizavam, felizes, e eu estava contente. E pronto, não pensei em mais ninguém, sabe? Nessa hora você fica egoísta. É uma coisa muito pessoal. Assim, eu estava vivo, eu ia voltar para casa, eu ia ver meu pai, minha mãe. Você pensa egoisticamente em você. Chega de preocupações.
Errar um alvo não é motivo para se preocupar com isso. É um total alívio de toda a ansiedade que viveu antes. 75% das equipes da 8ª Divisão não completaram suas 25 missões. No último dia de Joe Armanini, mais de 400 homens desapareceram. Eu estou muito feliz. Estou eufórico. Mas ao mesmo tempo, estou meio entorpecido. Quando vejo o que sobrou do 100º, fico com muita pena. Como isso tudo pôde acontecer? E só Deus sabe que a guerra ainda não está perto de acabar. A grande semana terminou em 25 de fevereiro de 1944. Mais de 2.000 aviadores americanos desapareceram em 6 dias. Apesar das tremendas perdas, os aviões de combate americanos e seus atiradores destruíram mais de 1/3 da força de ataque da Luftwaffe, o que fez o comando da 8ª Divisão considerar a grande semana um sucesso. Finalmente sentiram que tinham encontrado um método eficiente para destruir a Luftwaffe. A batalha mais selvagem ainda estava por vir. Março de 1944, há 3 meses para o dia D. Escrevi para a Dorothy esta noite. E falei das pessoas que conheci. E que eram verdadeiras figuras. Disse a ela que nos divertimos muito. E que tenho jogado cartas e beisebol. O mais importante é que eu disse que estava tudo bem. E que ela não devia se preocupar. Porque eu sabia que iria revê-la muito em breve. Eu me pergunto se fiz bem em ter mandado a carta. A 650 quilômetros de Berlim, 6 de março de 1944. Minhas mãos estão tremendo e tento ficar em formação. É demais. Berlim. Até os mais experimentados pareciam estarrecidos quando o comando disse que estávamos indo para lá. Qualquer um que vá para a luta... Se disser que não está com medo, não pode estar sendo sincero. Eu sabia que iria entrar em combate e... esperava estar apto a... enfrentar os fatos e ter coragem. O segundo-tenente John Gibbons foi designado como substituto de um piloto de B-17 no 100º Grupo de Bombardeio. Poucas semanas após chegar à Inglaterra, ele já estava liderando sua equipe em batalha como parte de uma coluna de 25 quilômetros com quase 700 bombardeiros e caças. O dia D já estava há menos de 3 meses e o alto comando americano estava desesperado para atrair e destruir o máximo de aviões alemães. Para isso, estavam atacando uma posição que Hitler defenderia com unhas e dentes, a capital alemã, Berlim. Com o próprio Hitler entrincheirado na cidade, essa era a missão mais perigosa jamais tentada. Quase 750 baterias antiaéreas estavam postadas em volta de Berlim e mais de 70% dos aviões de combate da Luftwaffe estavam estacionados à distância de combate. A rota dos bombardeiros foi intencionalmente traçada para criar um campo de batalha de 600 quilômetros de comprimento, ao longo do qual esperavam atrair e destruir tantos aviões alemães quanto possível. A 320 quilômetros de Berlim. Pronto. É hora de ficar focado e de levar minha equipe para o outro lado. Mais de 400 aviões alemães atacaram a formação.
Em 30 minutos, 20 bombardeiros americanos estavam em chamas. Em 45 minutos, os americanos abateram 150 aviões da Luftwaffe. Há 2 aviões inimigos se aproximando perto do rio. A 80 quilômetros de Berlim, os bombardeiros alcançam o ponto inicial e vão diretamente para seus objetivos. Enquanto se aproximavam de Berlim, mais de 10 mil atiradores da Luftwaffe se prepararam para desencadear a maior defesa antiaérea que os americanos já tinham visto. Os caças não podiam se aventurar nessa área. Mas Gibbons e os bombardeiros não tinham escolha. Para acertar seus objetivos, deviam ir diretamente para Berlim. Já sentimos o cheiro da pólvora da defesa antiaérea nas máscaras. Deus, meu estômago está começando a doer. Estamos em Berlim, meu Deus do céu. Vão atirar com tudo que tiverem. Haja o que houver, vamos atacar a cidade de Hitler e vamos deixar cair nossas bombas na cabeça dos nazistas. Espere até avistar o alvo e estar seguro. Preparem-se, há alguém atrás de mim. É como se o mundo inteiro estivesse em chamas. Como se o fogo pudesse nos alcançar e nos consumir a qualquer momento. Não há nada a fazer a não ser ficar firme e rezar para escapar. Rezar para que eu reveja minha família. Rezar para ainda estar vivo quando Dorothy receber a carta. Berlim, Alemanha, 6 de março de 1944, 5 horas depois do ataque. A Força Aérea Americana acaba de completar a maior incursão aérea diurna da guerra. Um boletim acaba de chegar a 1 hora. 69 bombardeiros americanos foram perdidos, 179 aviões de guerra alemães foram destruídos. Tudo depende de como os alemães bombardearam a cidade mais 2 vezes. Foi o começo do fim da Luftwaffe. Fomos descritos como sendo uma nação de fracos, de playboys, que contrataram soldados ingleses, ou soldados russos, ou soldados chineses para lutar por nós. Que repitam isso agora! Thorpe Abbott, Inglaterra, 9 de março de 1944. Os alojamentos estão vazios. Muitos homens simplesmente se foram. Mal tive tempo de saber seus nomes.
Para John Gibbles e os homens do 100º, o ataque a Berlim foi o mais custoso em vidas da história do grupo. Mas também marcou o início do fim da batalha para derrotar a Luftwaffe. Quando olho para o rosto do pessoal, só vejo tristeza. Mas também há uma espécie de determinação amarga. O que vivemos nos mudou. Sei que consigo liderar minha tripulação e enfrentar qualquer coisa nos céus. Agora sou parte do Bloody 100. John Gibbles voou um total de 49 missões durante a Segunda Guerra. Serviu mais 26 anos na Força Aérea até se aposentar no grau de coronel. Depois de voltar para casa, casou-se com a namorada Dorothy. Eles têm 4 filhos. Só em março de 1944, os caças americanos destruíram mais aviões alemães do que nos 2 anos precedentes. Com a ameaça da Luftwaffe seriamente diminuída, a Força Aérea Aliada passou os 2 meses seguintes bombardeando estradas de ferro, de rodagem e pontes, no esforço para evitar que os alemães reforçassem as praias da Normandia no dia D. Esse é o sonho de todo piloto de combate. Não há emoção maior do que a caça. Sobre o oeste da França, março de 1944. Mas não posso deixar de pensar no que o pessoal dos bombardeiros passou. Para cada um de nós que se tornou um as, houve centenas de feridos e mortos. A guerra não é para ganhar glória ou se tornar grande atirador. Quando penso na guerra, penso nos infelizes que nunca voltarão para casa. Esses, para mim, são os verdadeiros heróis. Meus amigos que deram a vida, desses nunca me esquecerei. Steve Paisanos terminou a guerra como aviador as. Seu 4º grupo destruiu mais aeronaves inimigas do que qualquer outra unidade da 8ª Divisão. Paisanos serviu na Coreia e no Vietnã e é piloto de testes de jatos com Chuck Yeager. – 6 de junho de 1944, dia D. No dia D, as tropas aliadas invadiram as praias da Normandia como planejado. A resistência da Luftwaffe foi mínima. Já não tinham mais homens nem máquinas para combater com eficiência a força de invasão. Praia de Utah, 6 de junho de 1944. Saber que soldados americanos vão morrer é de cortar o coração. Mas também não posso deixar de pensar no que teria acontecido se nossos pilotos não tivessem se sacrificado como fizeram. Quantos mortos mais haveria? Nos meses que antecederam o dia D, as Forças Armadas Americanas na Europa sofreram 18.400 baixas. Mas na luta contra a Luftwaffe, conseguiram o impossível. Tomaram sua força recém-formada e inexperiente e destruíram a mais poderosa força de combate aéreo do mundo. Nunca vou esquecer o tempo que passei na 8ª Divisão, a Força Aérea. Eu acho que a 8ª Divisão foi certamente uma das armas de guerra mais importantes que os Estados Unidos já tiveram. Os alemães tinham de ser derrotados, e acho que fizemos parte da derrota que infligimos a eles. Eu fico feliz por ter sido do exército que os derrotou. Andy Rooney,
foi um dos primeiros repórteres a acompanhar a 8ª Divisão em batalha. Depois do dia D, continuou a reportar os frontes das forças aliadas por toda a Europa. Ele acredita a Stars and Stripes o lançamento de sua carreira de jornalista. Depois, quando ouvi falar em dia D, não pude evitar me sentir orgulhoso. Ajudamos aquilo a acontecer. Travamos nossa guerra antes de todos os outros. E nos orgulhamos disso. Haja o que houver, você nunca esquece seu tempo na guerra. Há uma camaradagem, uma amizade que você nunca esquece. Pode esquecer as missões, mas você jamais esquece os amigos. Joe Armanini decidiu não voltar para casa após a 25ª missão. Ele se realistou e serviu um segundo período na 8ª Divisão. Hoje vive na Califórnia e raramente fala de seus serviços na Segunda Guerra. Só no final da guerra, a 8ª Divisão da Força Aérea sofreu mais de 26 mil baixas, mais do que as sofridas pelos fuzileiros navais em toda a Segunda Guerra.